Neste vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários de tijolo que, na minha opinião, estão praticamente de graça. E também vou te mostrar o que eu levo em consideração na hora de comprar um fundo de tijolo. E o terceiro fundo que eu vou te mostrar nesse vídeo está envolvido em uma polêmica e tem muita gente com medo de perder o dinheiro investido no fundo. Então fica aqui no vídeo até o final para descobrir que fundo é esse. Seja bem-vindo no canal, eu me chamo Rudinei e aqui eu falo sobre investimentos, ações e também fundos imobiliários. Estou postando vídeo segunda, quarta e sexta às 18 horas. Então, se você é novo por aqui, já deixa o like e não se esquece de se inscrever. Quando se fala em investimentos, o mais comentado atualmente são os fundos imobiliários. E, na minha opinião, isso acontece por dois principais motivos. O primeiro motivo é que eles pagam dividendos mensais. E o segundo principal motivo é que você pode começar com muito pouco. É muito fácil você começar. Temos vários fundos cotados a menos de R$ 10. Isso facilita muito, principalmente para quem está iniciando nos investimentos. E um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento. No caso dos fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos. Já no caso dos fundos de papel, eles investem em títulos de dívida. Seria basicamente títulos de renda fixa do segmento imobiliário. Mas nesse vídeo eu vou falar de 3 fundos imobiliários de tijolo que são boas oportunidades de investimento. E também vou te mostrar algumas coisas que você deve olhar para você não correr o risco investindo em um fundo que talvez não vá te dar retorno nenhum. A estratégia de investimentos em fundos de tijolo que eu utilizo leva em consideração 3 principais características que um fundo tem que ter para ele poder entrar na minha carteira. A primeira coisa que eu olho é a liquidez. Qual é a liquidez diária daquele fundo? Isso vai mostrar se é fácil comprar e vender as cotas do fundo caso eu precise. A segunda coisa que eu olho é o PVP. Isso vai me mostrar se o fundo está caro ou está barato. Um PVP acima de 1 significa que está mais caro, e um PVP abaixo de 1 significa que ele está sendo negociado com desconto. E a terceira coisa que eu olho é o portfólio. Eu busco por fundos imobiliários que tenham vários imóveis dentro do portfólio e que também estejam em várias regiões do país e que também tenham vários locatários. Assim ele se torna um fundo muito mais seguro. Então vamos lá, eu vou te mostrar quais são os 3 fundos imobiliários de tijolo que, na minha opinião, estão muito baratos e são oportunidades de investimento. E o primeiro fundo que eu quero te apresentar aqui é o HGBS 11. Ele é um fundo imobiliário que investe em shopping center. Atualmente ele está cotado a R$ 184,28. Ele tem uma liquidez diária acima de 10 mil negociações. Lembra que eu falei de liquidez diária? Na minha opinião, uma liquidez diária acima de 10 mil é o que a gente busca. Abaixo de 10 mil eu já acho uma liquidez meio baixa, eu não gosto muito. O dividend yield atual é de 0,73%, patrimônio líquido de 2,2 bilhões. E o PVP está em 0,85. Então aqui a gente tem 15% de desconto em relação ao valor patrimonial. Significa que o fundo está barato. Eu gosto de usar o Funds Explorer porque ele também nos mostra as taxas que o fundo cobra ali da sua gestão. A taxa de administração atualmente é de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado das cotas. O fundo não possui taxa de performance e também não possui taxa de gestão. E aqui a gente tem a rentabilidade. Nos últimos 12 meses, esse fundo entregou 8,19%. E um total de R$ 15,10 por cota. E você também pode ver desde o último rendimento até o rendimento do fundo desde o IPO. Então ele é um site bem completo. Também disse antes que a gente precisa olhar o portfólio dos fundos. Quanto mais ativos, mais locatários e mais regiões, melhor. Nesse caso, a gente tem 17 ativos em 5 estados brasileiros: Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Esse fundo também possui vários locatários nesses ativos, o que deixa ele um fundo muito seguro, com vários ativos, vários locatários e também várias regiões. E por último, a gente tem a vacância. Atualmente o HGBS tem uma vacância de 6,5%, uma vacância física. Isso aqui representa quanto por cento dos ativos estão vagos. Por exemplo, se um fundo possui 10 ativos e um deles está vago, esse fundo possui uma vacância física de 10%. Então aqui no caso do HGBS, a gente tem uma vacância baixa de 6,5%. E o segundo fundo que eu quero te mostrar é o LVBI 11. Ele é um fundo imobiliário de logística, que investe em galpões logísticos. Atualmente ele está cotado a R$ 99,30 e tem uma liquidez diária acima de 24 mil negociações. O dividend yield atual é de 0,72% e o patrimônio líquido é de 1,4 bilhão. O PVP está em 0,86. Então nesse fundo aqui a gente tem 14% de desconto em relação ao valor patrimonial. Também é um fundo que está barato. A taxa de administração atualmente é de 1,3% sobre o patrimônio líquido do fundo.
Ele não possui taxa de performance e também não possui taxa de gestão. A rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 8,88% e um total de R$ 8,81 por cota. O portfólio do LVBI também é bem diversificado. O fundo possui 10 ativos distribuídos em 4 estados: Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Então ele é multiativos, ele tem vários ativos, ele é multi-inquilinos, porque possui vários inquilinos nos seus ativos, e também é multi-regiões, está presente em 4 estados aqui do Brasil. Olhando para a vacância, a gente vê que ela está muito baixa, está em 0,5%. Então, o fundo tem praticamente todos os seus imóveis alugados, o que mostra que o fundo, a gestão do fundo está fazendo um bom trabalho e consegue manter todos os ativos locados e gerando renda para os seus cotistas. E o terceiro fundo desse vídeo é o HGRE11. Ele é um fundo que investe em lajes corporativas. Ele está atualmente cotado a R$ 122,45. E lembra que eu falei que tinha uma polêmica envolvida no terceiro fundo e tinha algumas pessoas, alguns investidores até com medo de perder o dinheiro? É aqui nessa faixa amarela, então a gente já consegue ver. Está escrito aqui: atenção, esse fundo é gerido pelo Credit Suisse, que passa por crise de confiança. Então, o banco que faz a gestão desse fundo está passando ali por uma crise financeira. E muitos investidores estão com medo de perder o seu dinheiro, achando que se o Credit Suisse quebrar, o fundo também vai quebrar. Mas não é bem assim. O Credit Suisse ele não é dono do fundo imobiliário. O dono do fundo imobiliário somos nós, os cotistas. Se você tem cota do HGBS, você é dono também de uma parte do HGBS. O Credit Suisse é o banco que faz a gestão. Mas o que vai acontecer se acaso o banco quebrar, ele vai ser passado para outra gestora que vai gerir o fundo. Não vai mudar os ativos, não vai mudar os cotistas, não vai mudar em nada. Simplesmente vai passar a gestão para uma outra gestora. O HGRE11 atualmente tem uma liquidez acima de 12 mil negociações. Dividend yield atual é de 0,60% e o patrimônio líquido é de 1,9 bilhão. PVP é de 0,76. Então a gente tem 24% de desconto em relação ao valor patrimonial do HGRE. A taxa de administração é de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido e o fundo não possui taxa de performance e também não possui taxa de gestão. A rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 9,03%, o que dá R$ 11,06 por cota. Ele também é um fundo que tem um portfólio bem diversificado. O fundo possui 21 ativos distribuídos em 4 estados: Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e também São Paulo. E a maioria deles está na região de São Paulo. Então ele é um fundo bem diversificado aqui na questão dos ativos do portfólio. Olhando aqui para a vacância do HGRE11, a gente tem um ponto de atenção, que é a vacância física. Atualmente ele possui 27,13% de vacância física. Então 27,13% dos ativos do fundo estão vagos.